Já estamos no ar, então, com a nossa mentoria Ninho das Águias de hoje. E hoje, essa palavra, gerencie suas emoções. O ser humano, eu sempre digo aqui, volto a repetir, nós somos tricotômicos. Nós somos espírito, alma e corpo. Os três estão interligados, mas sempre tem um que trabalha muito, que influencia toda a nossa vida. E eu digo que as nossas emoções têm muito poder para agir, para tocar na nossa vida de um todo. As emoções podem atingir sua vida espiritual, pode atingir sua vida física, sua vida material, pode atingir todo o seu sistema mental, psicológico. Então, a sua vida emocional ela é muito, muito, muito importante. E eu vou ler aqui um texto, apenas um versículo de um texto da Bíblia, de um salmo que está na Bíblia, e depois eu vou te falar um pouquinho da narrativa, da história desse salmo, porque você vai entender por que estamos falando sobre o assunto de hoje. Está no Salmo 42, no verso 11. Olha o que diz a palavra. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Gerencie a sua alma. E quem falou isso? Foram os filhos de Corá. Tem algumas versões na Bíblia que é chamado de Coré, mas é o mesmo. Coré e Corá é o mesmo. E quem é esse cidadão? Eu preciso te contar a história primeiro, para você entender por que desse salmo e por que vamos falar sobre sobre alma, sobre gerenciamento de alma. Corá foi um dos caras que se rebelou lá no Antigo Testamento, né? Lá na história de Moisés, lá no deserto, Datã, Abirão, Corá ou Coré, foram os caras que se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. Você lembra da história? A terra se abriu, isso está lá em Números, capítulo 16. Nós vamos encontrar essa história do 16 em diante até o capítulo 26, versículo 11 de Números. Então ali acontece uma rebelião. Essa rebelião se espalhou, muitas pessoas morreram naquele dia por causa dessa atitude, onde envolvia esses líderes, eram líderes, tanto Datã quanto Abirão e Coré ou Corá, eram líderes do povo. Quem era Corá? Corá era um descendente dos coatitas. Ele era levita junto com toda a sua descendência de levitas. Então, os coraitas, de onde descenderam, os filhos de Corá, se chamaram coraitas. Então, os coraitas, a Bíblia fala sobre isso. Se você fizer uma pesquisa sobre quem eram os coraitas, você vai chegar à conclusão de que eles eram os filhos de Corá. Desse sujeito que se rebelou contra Moisés e Arão, e a terra se abriu e os engoliu. Mas a Bíblia diz, esse episódio aconteceu em Números capítulo 16. Estou te contando a história para você entender sobre o assunto, para você compreender e se envolver no assunto, ok? Então os filhos de Coré, ou de Corá, não morreram. Muitos outros morreram, mas na rebelião só Corá morreu, a terra o engoliu. Em Números capítulo 26, versículo 11, você vai ver claramente a Bíblia dizendo assim: mas os filhos de Corá não morreram. Então, os filhos de Corá ficaram vivos e eles deram prosseguimento na história, na descendência, na semente do seu pai. Seu pai morre naquele episódio de rebelião, a terra o engoliu, lá no deserto, mas os filhos de Corá continuam vivos. E eles dão prosseguimento na descendência, de onde descenderam os coraitas. Então os coraitas eram descendentes dos coatitas, de famílias de levitas.
Então eram levitas. Os filhos continuaram, deram prosseguimento no chamado do pai. Porque às vezes os pais cometem erros, mas não significam que os filhos devem continuar com os mesmos erros. Amém? Às vezes os pais cometem seus erros, mas os filhos são os remidores. Talvez você seja um remidor da sua família. Talvez o teu pai tenha cometido um ato de rebelião, sei lá, de qualquer coisa desagradável a Deus lá atrás. Mas não quer dizer que você vai dar prosseguimento nessa história triste. Você pode ser um remidor. Você pode ser a pessoa que entra na história e diz: eu vou consertar, eu vou mudar, eu vou fazer diferente do meu pai. Eu vou consertar, eu vou resgatar os erros que o meu pai cometeu, vou restituir as perdas, as tragédias, tudo que foi cometido, toda a transgressão que os meus pais cometeram lá atrás, eu posso resolver hoje. Então talvez Deus esteja me usando hoje para dizer isso aqui para você. Talvez você que está aqui comigo hoje, nessa manhã, ou você que vai receber posteriormente essa ministração, seja um remidor da sua família. O fato do teu pai ter cometido erros lá atrás, como foi o caso aqui dos filhos de Corá, os pais cometeram erros, mas Deus deu a eles a chance de viver. Números 26, 11. Então preste atenção. Você pode ser um remidor da sua casa, você pode ser um remidor da sua descendência, da sua família, da sua genealogia. Teu pai pode ter sido o pior ser do planeta, teu avô, teu bisavô, mas você pode ser o remidor da tua história, da tua descendência. Ser a bênção, ser o fator diferencial que traz bênção para a sua geração. Amém ou não? Recebe aí? Então, nós estamos lendo o Salmo 42, verso 11, que é a declaração dos filhos de Corá. O pai cometeu todo aquele erro, mas os filhos estão recuperando agora. Estão reconstruindo a história. Porque nós podemos reconstruir a história de onde descendemos, a história da nossa genealogia. Você pode ser um reconstrutor da tua história. Você pode ser a pessoa que vai trazer bênção para a tua descendência toda, a tua família toda, mudar a história. Desde que você tenha uma intimidade com Deus, obviamente. Então, quando eles dizem aqui: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro e meu auxílio, meu Deus. Eles estão colocando a alma. Por que eles estão falando isso? Uma coisa é certa, talvez eles traziam consigo uma certa discriminação, quem sabe? Pelo fato do pai deles ser um rebelde, ter sido engolido pela terra. Talvez a descendência toda era discriminada, porque as pessoas têm essa mania de nos conhecer e nos discriminar. Ah, porque teu pai foi isso, você vai ser também. Ah, porque teu avô fez aquilo, então vamos descontar em você. O ser humano tem essa mania. Talvez eles estavam vivendo essa perseguição, essa exclusão. Haviam sido excluídos da comunidade israelita. Haviam sido excluídos do clã dos coatitas, dos coraitas. Haviam sido excluídos do clã dos levitas, porque os seus pais haviam cometido erros no passado. E agora estavam pagando por isso. E o resultado estava sendo consequências na sua alma. Por isso que o tema da nossa palavra de hoje, da nossa mentoria de hoje é: gerencie sua alma. O que é gerenciar? Gerenciar é você manter sob controle, você manter guardado, protegido. É você administrar. Você é o administrador da sua alma. Nunca esqueça disso. Você permite coisas entrarem na sua vida ou não. Você é o gerente, você é o portal das suas próprias emoções. Você é a porta de entrada ou de saída. Então aprenda a corrigir tudo isso, aprenda a gerenciar tudo isso com o Espírito Santo de Deus. Então vamos para as lições aqui dos coraitas, dos filhos de Corá. A primeira lição que você já aprendeu aqui é:
O fato do teu pai, da tua mãe, seja lá de quem for, dos teus antepassados terem cometido erros, não significa que você pode continuar, certo? Você pode ser até mesmo o remidor, aquela pessoa que vai intervir, ser o disruptor. O que é ser disruptivo? Talvez Deus esteja te chamando hoje para ser a disrupção. Entende? Você vai quebrar esse elo que liga com o passado dos teus pais. É você decidir em Cristo, entrar na história e falar assim, eu rompo com tudo isso. A partir de hoje, a partir da minha vida, a partir da minha história, a partir do meu nascimento, a partir da decisão que eu tomo de servir o meu Deus e de abençoar a minha família, eu mudo todo o cenário da minha história. Começa o outro. Você pode fazer. Deus te dá graça para isso. Então essa é a primeira lição que você aprende aqui. Aprenda a gerenciar a sua alma. A nossa alma precisa ser gerenciada. Porque se você não gerenciar a sua alma, ela vai te empurrar para abismos emocionais que são imprevisíveis. E tudo será em queda livre. Quando você lê o Salmo 42, você vai dizer, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas, é um abismo puxando para outro, cada vez em queda livre, não tem nada que segure, é como uma cachoeira que vem com muita força, sabe aquelas quedas d'água, daqueles rios que tem correnteza, que tem corredeira? A parte de cima vem com muita velocidade, que vai derrubando tudo que tem aqui embaixo. É essa a ideia que eles estão dizendo. Uma alma que não é gerenciada, uma alma que não é preparada, uma alma que não está curada, que não está resolvida, uma alma problemática, uma alma que tem problemas, ela vai chamar outros abismos, um problema emocional leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e a pessoa perde completamente o controle. Faz sentido tudo isso aí para você? Leia o Salmo 42, ele vai dizer, um abismo vai chamando o outro, ao fragor das suas catadupas. O fragor é aquela sucção que puxa, sabe qual é? Vai puxando, uma coisa vai puxando a outra, e daqui a pouco nós temos algo totalmente descontrolado. Então, quando você não gerencia suas emoções por causa de coisas, a gente não entende o Salmo 42, se você for fazer pesquisa, inclusive tem gente que atribui a Davi, mas não é de Davi, esse salmo é dos filhos de Corá. É que as pessoas vão especulando e vão falando um monte de coisa. Mas na verdade, eles estão demonstrando uma forma, eles foram tirados o privilégio de serem pessoas abençoadas, estarem junto com os outros. Eles eram levitas. Os coraitas eram levitas. Mas o fato do pai ter cometido o erro lá atrás, de ter se rebelado, de ter sido engolido pela terra na sua rebelião, junto com Corá, junto com Datã, Abirão e outros. Mas os filhos de Corá, como eu já li aqui, já mostrei para você, se você quiser pesquisar, vá lá, Números 26, 11, diz que eles não morreram, os filhos de Corá. O pai morreu, foi engolido pela terra, mas os filhos não. Então talvez os filhos viveram dentro de um contexto religioso, como eles eram levitas, eles talvez não tinham a mesma oportunidade porque foram discriminados. Porque, como eu já falei aqui, cada vez que alguém comete um erro, lá atrás, às vezes o nosso pai cometeu um erro, os filhos pagam. Não pagam talvez nas consequências, mas muitas vezes pagam pelo olhar das pessoas, a discriminação. Porque o ser humano é mau. Fulano cometeu um erro, eles acham que você vai cometer também. Às vezes o pai foi um assassino, eles acham que você vai ser também assassino. Eles não conseguem distinguir a história, separar pessoas. É importante nós entendermos essas coisas. Os filhos de Corá estavam vivendo esse contexto de rejeição,
de impossibilidade de adorar, eles tinham vontade, eles dizem no Salmo, eles dizem assim, como nós temos saudade de entrar na congregação, de adorar junto com a multidão, com a procissão, indo para a casa de Deus, adorar o Senhor, nós temos saudade de voltar a fazer as vigílias nas florestas do Jordão, de termos toda a adoração, mas não temos, porque estamos sendo perseguidos, discriminados, separados, porque alguém cometeu um erro lá atrás. Eles estavam sendo impedidos de exercitar sua fé. Leia o Salmo 42. Eles choravam dia e noite, querendo restabelecer aquela comunhão, mas tinha gente que não queria. Porque naquela época a cultura hebraica era isso. Você comete um erro, todo mundo é destruído. O pai tinha que ser consumido, cometia um pecado, era consumido ele e toda a família. Você lembra daquele capitão, quando foi espiar a cidade de Ai? O sujeito cometeu erro, mas a descendência toda pagou, porque ele escondeu as coisas. Os filhos morreram, a esposa morreu, todo o descendente morreu. E a lei era tão severa que até os animais daquela pessoa eram destruídos. Você lê a história, você sabe. Só que os filhos de Corá ficaram vivos, mas agora ficaram com um estigma de pessoas não bem-vindas, persona não grata. É assim? Você não é bem-vindo. Você já chegou num lugar onde você não é bem-vindo? Você já esteve no lugar onde você não é bem-vindo? Pois é, mas acontece que Deus te dá a oportunidade de reconstruir, de reviver viver uma nova história para você, em nome de Jesus. Então aprenda a gerenciar a sua alma, porque se você não fizer, vai acontecer como os filhos de Corá. É um abismo chamando o outro. Vai entrar numa queda livre e não haverá mais nada que possa segurar essa destruição. A outra coisa que quero falar para você é que as nossas emoções precisam ser submetidas ao Espírito Santo de Deus. Aprenda a submeter suas emoções a Deus. Leia o Salmo de novo, 42. Você vai ver que eles interagem com Deus. Porque tem hora na sua vida que o ser humano não vai te dar ouvido e não vai consertar a sua história. Quem vai consertar a sua história é Deus. É Deus que vai entrar na sua história. E para isso você precisa firmar com Deus. Precisa chegar junto com Deus. Amém? Então tem hora que você precisa aprender a gerenciar sua alma, suas emoções e submetê-la à vontade e aos valores e aos princípios do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo trabalhe. Crie em você o fruto do Espírito para que você comece a aprender a gerenciar você mesmo para lidar com o ser humano. Porque, como eu disse, o ser humano é mau. Os filhos de Corá estavam fazendo um salmo para Deus, porque eles não conseguiam expressar sua fé publicamente, seu trabalho, seu ministério, seu mistério, porque as pessoas não lhe davam essa oportunidade. Mas você, quando aprende a crescer em Deus, a desenvolver sua fé em Deus, esteja certo de que você vai conseguir. Quando você aprende a gerenciar você mesmo, suas emoções, tudo fica mais fácil para você lidar com o mundo externo. Tá certo? Então, coloque essa palavra no seu coração aí. Então, quando nós colocamos sob a guarda, a direção do Espírito Santo, ele vai nos conduzir por caminhos certos, vai nos tirar das zonas da complexidade, do vexame, da vergonha, da desonra e vai nos levar para os princípios da honra, dos valores corretos. Saiba de uma coisa, mesmo que a comunidade na qual você vive, na qual você está inserido, não entende o teu valor, aprenda algo. Deus sempre vai te conduzir para o centro do propósito, da visão que Ele tem para você. Amém?
Tem uma coisa muito interessante, muito importante que você precisa entender sobre você, sobre a sua alma. A nossa alma, ela é fugitiva. Ela foge da cura, da restauração. Quase toda a nossa alma foge quando nós somos levados à mudança, à transformação. Sabe por quê? Porque a nossa alma está muito voltada para os padrões humanos. E ela sempre vai fugir dos padrões éticos, dos padrões normais que compõem uma sociedade, a humanidade. Nossa alma vai fugir da realidade. E às vezes as pessoas, ao invés de tentar consertar, resolver os problemas, elas vão se isolar de tudo e de todos para tentar viver o seu drama sozinho. Todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que têm problemas emocionais, elas se isolam da comunhão. Elas saem da rota, da unidade, da comunhão com alguém. Elas vão chorar as suas misérias no seu particular, como os filhos de Corá. Então vamos aprender com o salmista aqui. Tem uma coisa que ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eles eram levitas. Na congregação, eles haviam sido proibidos, afastados. Talvez não podiam adorar. Mas ele continuava na sua adoração a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a adoração não depende de oportunidade humana. A sua adoração é você e o seu Deus. Talvez trancado no seu quarto, aquilo que Jesus falou em Mateus 6. Você quer agradar o seu pai? Seu pai vem em secreto. Seu pai não está olhando para uma congregação, seu pai está olhando para o secreto. Então quer saber? Entra no seu quarto, fecha a porta, vai orar, abre teu coração, adora, faz o que você quiser ali. O problema é que as pessoas confundem muitas vezes adorar a Deus em se mostrar para a humanidade, para as pessoas. Eles acham que adorar é estar junto com as pessoas. Não. Se as pessoas não me derem a oportunidade de adorar, eu não adoro. Adore sozinho. O salmista disse aqui, vamos aprender com eles. Aprenda a dar comando para a sua alma. Ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então aprenda a gerenciar. Aprenda a dar comando para a sua alma. Quando ela estiver abatida, quando ela estiver querendo se isolar, quando ela estiver querendo a solidão. Você sabia que a solidão é a principal, ou a mais preferida amiga que algumas pessoas têm? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Solidão nunca foi amiga de ninguém, viu? A solidão não é companheira de ninguém. Solidão é um mal, é um veneno. Então saia disso, saia dessa rota. E, por último aqui, para que a gente entenda tudo isso e receba essa palavra e seja construído por ela, aprenda uma coisa. Nesse salmo, embora eles estivessem com a sua alma, com a sua vida totalmente tomada, queriam de volta, queriam restaurar tudo, voltar à convivência da congregação, da comunidade dos hebreus, os coraitas. Eles revelam algo, eles revelam um pouco de desânimo, porque o desânimo é um combustível venenoso. Nunca guarde na sua alma o desânimo. Desânimo é combustível venenoso. O desânimo, o medo, eles são venenosos. E vou dizer mais uma coisa para você. O desânimo e o medo visitam os mais valentes, os mais corajosos, os mais ousados, os mais destemidos dos homens. Não conheço um ser humano que seja tão forte, tão poderoso, que não seja visitado pelo medo. O homem mais determinado do mundo é visitado pelo desânimo e pelo medo. Então,
Compete a cada um de nós gerenciar nossa alma, abrir nossa alma, nossas emoções, ou não para esses sentimentos que sempre vão bater à sua porta. Então aprenda a gerenciar suas emoções com inteligência e também com discernimento, para que você não venha hospedar na sua alma, na sua vida, esse tipo de sentimento sabotador. Medo, desânimo, revolta, rejeição, distração, porque eles são sabotadores, para tirar você do plano principal de Deus. E para fechar essa palavra, deixa eu te dizer uma coisa. Volto a repetir, leia o Salmo 42, para você entender então, mas leia com esse entendimento. Os filhos de Coré eram os coraitas, descendentes dos coatitas, que eram levitas, separados para adorar na tenda da congregação, no tabernáculo, levar a arca, conduzir a arca, os utensílios sagrados, mas foram impedidos disso por conta da rebelião de Corá. Foi engolido pela terra, foi destruído na rebelião do deserto, e os filhos pagaram agora, estavam recebendo toda essa consequência. Aprenda uma coisa: os homens podem te excluir pelo teu histórico, mas se eles não conseguirem destruir a tua fé, e se você conseguir gerenciar sua alma diante desses infortúnios, você vai se reerguer de novo, você vai se levantar de novo, vai construir uma nova história, porque quem te levanta é Deus. Viu? Os filhos de Coré estavam agora entendendo que quem os levantava era Deus. E quando Deus diz sim para você, você vai até o fim. Teu passado não dita o teu futuro. O teu chamado é por Deus, não é pelo homem. Se Deus consagrou tua família, os coraitas, se Deus separou a tua família e deu a elas um cargo, uma posição, uma função no reino, na igreja, por mais que um dos teus tenha cometido um erro lá atrás, não significa que o erro dele passe para você e destrua toda a sua família e toda a sua descendência, viu? Seja o fator diferencial na tua casa. Seja o fator diferencial na tua família em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é isso. Mas toda a questão está dentro de você, no teu sistema emocional, tua alma. Gerencie ele para que não seja contaminado pelas situações que você tenha vivido na sua história ou na sua vida. Deus é contigo, Deus está com a sua família, ensine para a sua alma, discipline tua alma, ministra para a tua alma. Tem dia que quando você está abatido, isso eu aprendi com o Salmo 42, com os filhos de Corá. Tem hora que a nossa alma quer ser mais forte. Tem hora que a nossa alma quer dizer para onde a gente vai. Tem hora que a nossa alma cria para nós ambiente e determina como vamos ser. Então entenda algo. Tem hora que você precisa dar comando para a sua alma. Tem hora que você tem que orar a Deus, mas orar mais para a sua alma e dizer assim, olha, minhas emoções, meu sistema emocional, você está submetido ao Espírito Santo de Deus, você está proibido de me derrubar. Entende? Você está proibido de criar esse ambiente desesperador dentro de mim. Aprenda a submeter ao Espírito Santo de Deus e viva bem. Viva bem. Quem manda em você é o Espírito Santo. Então coloca a sua alma totalmente submetida a Deus. E quando você fizer isso, pode estar certo de que esse ambiente vai embora. Quando você levantar o joelho do chão, você já está com outro clima. Já está cheio de fé, já está pensando em outras coisas. Tua visão já mudou. Porque tem hora que a sua alma quer te dominar. E ela te faz relembrar coisas, viu? Sua alma abre aquela caixinha da memória
e te faz voltar só nos ambientes ruins que deram errado na sua vida. Só naqueles momentos péssimos que você viveu. Sabe aquele dia triste, aquele dia de trevas, aquele dia ruim? É para lá que as tuas emoções vão te levar. Vamos dizer como os filhos de Corá. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas aqui dentro? Ou, em outras palavras, deixa eu traduzir aqui, parafraseado texto, esse texto, numa linguagem que você vai entender. O que eles queriam dizer é o seguinte: ó minha alma, ó meu sistema emocional, por que você está se abatendo e está me levando para um abismo emocional? De destruição, de derrota, de desespero. Por quê? Porque você está me perturbando, porque você está causando perturbação dentro de mim, na minha mente, na minha cabeça. Eu espero em Deus e continuo adorando e louvando o meu Deus. É dele que vem toda a minha história. Acabou. Aí, de repente, o ambiente muda. Então você já entendeu o recado. Você já sabe porque Deus já falou com você, usou minha vida para falar contigo. Agora, não seja refém do histórico da tua família. Não seja refém das suas emoções, das coisas desagradáveis que aconteceram. Reconstrua sua história. Mude tudo. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, escreve aí: eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. E se Deus falou contigo, pega o link dessa palavra, passa para outros, compartilha o vídeo e abençoe outras vidas. Se alguém quiser conversar comigo, tem aí o chat, ou você pode compartilhar também através do WhatsApp que está aí comigo. E também essa chave, o WhatsApp é uma chave Pix. Se você quer semear em nosso ministério, faça isso. Seja usado por Deus para nos abençoar e cada vez mais podemos estar aqui abençoando, né? Porque a gente tem tempo para fazer isso justamente por causa dos patrocinadores. Sem eles, a gente certamente não estaria aqui, porque estaria correndo atrás dos recursos de sobrevivência. Então, deixa Deus te abençoar, ou através da sua semeadura, através da bênção que você vai semear. Outra coisa, gente, você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vai lá e faz para receber os vídeos, as ministrações de mentoria, e me ajuda a divulgar o canal. Quando você me ajuda a divulgar, você também está sendo abençoado, amém? E se alguém quiser fazer parte do nosso núcleo de mentoria, que é o núcleo MCA, que é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica, então me procura no WhatsApp que está aí para a gente conversar mais sobre o núcleo MCA de mentoria e cobertura apostólica online, tá? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, fiquem na paz, shalom, shalom.